Bom, aqui a gente faz novamente então aquele caminho para o quarto eixo, né? Que não é o convencional de criar um arquivo novo, é por aqui. A gente vai colocar as dimensões, então aqui no caso eu vou usar 30 milímetros do meu tubo de cera, e o tubo de cera que eu estou usando tem 28 milímetros, ok? Aqui então a posição novamente, o meu eixo está paralelo ao eixo X, vou posicionar no meio, né, desses 30 milímetros, ou seja, em 15 milímetros eu vou posicionar a fresa que vai começar a fazer o trabalho ali, ok? E aqui eu vou configurar também o zero que eu vou colocar por cima. E aí novamente, então eu vou querer que isso se usine de forma simples em um cilindro. Dou OK, carrego o material. Até aqui OK, igual mesmos passos que nós fizemos anteriormente no teste. OK? Agora então colocamos o modelar. Abrimos uma imagem, no caso a gente vai abrir esse anel São Jorge. E quando ele abre, reparem uma coisa, ele não cabe no material, portanto, a gente pode escalar aqui e deixar ele menor. Eu vou colocar aqui 20, um pouquinho menos, 17, para ele caber dentro do material. Bom, para usinagem no quarto eixo, para peças 3D, ele sempre vai pedir que o zero do Z seja configurado na mesa, tá? Ou seja, o zero tem que ser a base do material. Vamos posicionar então este anel paralelo ao eixo X, né, que é onde a gente está usinando, que seria o eixo longitudinal, e a gente para isso também deve virar esse anel. Novamente fazemos a proporção aqui, aplicamos em todos os eixos, e com isso também colocamos o anel no meio. Sempre tem que estar no meio o arquivo, tá? Imagina só que aqui ele vai enrolar, esse é seria a nossa área aberta, que ele vai enrolar e vai formar esse anel, e o nosso tubo estaria passando aqui no meio. Ou seja, esse seria o tubo e o buraco do tubo seria aqui no meio. Colocamos OK. E aí ele abriu, então, o nosso anel. Porém, como vocês veem, é uma imagem ainda plana. Ela está usinando como se fosse algo plano. E realmente é algo plano, quando a gente vê por aqui. Claro, 3D, porém só trabalhando o eixo X, Y e Z. Não está trabalhando o quarto eixo ainda. Deixamos o anel um pouquinho mais proporcional. A gente pode aí visualizar que isso que seria um círculo está um pouco ovalado. A gente pode dimensionar até conseguir um círculo. A gente também pode usar até uma imagem de gabarito do próprio círculo, né? E aí mais ou menos está dentro de uma proporção esférica. Selecionamos a peça, colocamos editar, alinhar, centrar no material. Agora sim a gente tem uma peça que vai formar algo circular em cima e esférico e não mais ovalado. O que sai aqui nessa renderização é o que realmente sai no seu material. Para enrolar e ver como vai ficar isso aí no quarto eixo, nós clicamos aqui. E aí vamos ter uma noção, né? Lembrando, o nosso material ele não é maciço, ele é um tubo. E ele vai ficar ocado no meio, correto? Aqui a gente pode ter mais ou menos uma noção da proporção. Ou seja, ainda está fora de proporção, a gente poderia abrir ainda mais. Enrolamos novamente. Aqui a gente vê que já ficou algo mais proporcional. Vamos alinhar novamente no material.
Por que tem essa linha no meio? Essa linha no meio está ocorrendo devido a uma falta de ajuste. Então, temos que ajustar o nosso material, coincida exatamente com a beirada do material e do projeto. Agora sim vocês podem ver que está dentro de uma proporção. Muito cuidado para não selecionar a imagem na hora, porque pode dar esse problema. Se ela tiver selecionada e você clicar em cima dela, você vai bagunçar a sua imagem. E aí tá então o arquivo, ó, perfeito agora, sem aquela linha no meio, porque a gente ajustou aqui. Então, o importante aqui é entender o que a máquina fez, o que o programa fez. Ele converteu isso que era plano, ele dobrou e simplesmente converteu em uma curva. E agora sim, passando para a parte final, nós então vamos fazer o percurso de desbaste. Aqui ele está avisando que vai ter que desenrolar os percursos para poder usinar. Aqui ele está falando que o material não tem espessura suficiente. O nosso material, na verdade, tem mais espessura do que essa. Uma vez configurado, a gente vai fazer o desbaste inicial, que assim como antes a gente ensinou, pode ser ou na fronteira do desenho, ou na fronteira do material, ou um vetor previamente determinado. Vou colocar a fronteira do material. Vamos usar essa fresa de 1,5 milímetros e vamos dar calcular. Quando a gente simula, bom, agora a gente pode observar aí como ficou o desbaste, né, que seria a primeira passagem. E agora a gente fazer então o acabamento. Para o acabamento a gente clica em acabamento, a mesma coisa, a gente vai fazer na fronteira do material. A gente selecionou para isso uma fresa de 0,1 de 10 graus, uma V-carving. A velocidade, como é cera, pode ser um pouco mais rápida. Calculamos o percurso. Uma vez calculado o percurso, então, a gente pode simular para verificar como vai ficar o acabamento.
Bom, então aqui a gente tem o final da simulação e é claro que o arquivo ainda está plano, não está no quarto eixo. A gente pode fazer uma visualização dele vindo em enrolar, desenhar percursos de ferramenta, enrolar valores de y. E aí assim a gente tem agora o nosso anel enrolado no que seria aqui, claro, ocado, porque é o nosso tubo de cera, mas a gente tem o nosso anel já finalizado. Como vocês podem ver, tem uma marquinha aqui. Essa marquinha é provavelmente uma falta de ajuste aqui. A gente tem que certificar que o material está alinhado com a imagem, senão a gente tem esse tipo de problema. Agora sim a gente tem o nosso anel completo, sem aquela marca no meio, pronto para poder ser salvo, para ser usinado no quarto eixo. Para isso a gente vai clicar no disquete normal, como se fosse salvar um arquivo normal, salva o arquivo. No caso de máquinas que usam Mach 3, é esse tipo de arquivo. Se sua máquina não for uma máquina que opera com Mach 3, você tem que ver que tipo de arquivo desta lista você vai ter que usar. Mas é o arquivo que está escrito Warped, que é dobra. Aqui no caso a gente vai usar o Mach 3, Mach 2 e 3, Wrap, que é dobra, e em milímetros, e no eixo Y. Fazendo isso, a gente seleciona, por exemplo, o desbaste inicial, coloca guardar, ele vai perguntar novamente o diâmetro, nós vamos informar, era 28, e a gente vai falar, muito importante novamente, que a gente quer a usinagem começando de cima. Clicamos em OK, salvamos, e esse G-Code está pronto para ser usinado. Só abrir lá no Mach 3, zerar direitinho o quarto eixo, que vai sair sem problema algum. E aí, o acabamento também guardamos, informamos novamente, 28, superfície do cilindro, OK. Salvamos. Com isso, as duas operações já estão salvas para o Mach 3 interpretar o G-Code, e você zerando a sua máquina tudo direitinho, você não vai ter problemas em conseguir usinar esse tipo de anel na CNC.